Obrigada, Ana Esther. Parabéns, primeiro aí, pela sua pesquisa. É uma pesquisa que, com certeza, vai enriquecer muito, assim, para a gente ter como base para a gente tirar algumas dúvidas, né? A gente sempre tem dúvidas também. Depois eu quero ler ela completa para a gente poder aprender um pouco mais também com você. E, assim, eu fui para a música, né, para a área de música de uma forma profissional, digamos assim, para começar, para dar o primeiro pontapé, entrando para a academia, né, fui para a universidade, entrei na UFMS e assim, lá a gente vai conversando com colegas que já trabalham na área, na verdade. Eu não trabalhava, né, com música, mas tinha muitas colegas que já trabalhavam há anos dentro de escolas, dando aulas, algumas já davam aula particular em casa de piano, elas até ficavam me incentivando, vai, dá aula, né? Dá aula, começa com as crianças, mas eu não tinha coragem, sabe? Porque eu, assim, ainda não me sentia preparada. Mas eu tinha muita curiosidade, então eu perguntava muito, elas me contavam as histórias, como que eram as coisas, tanto as particulares, né, como dentro das escolas que elas davam aulas. E aí você sabe que as coisas vão se construindo, na verdade, né? Dentro das salas de aula, na hora que a gente está ali na academia, né? Lendo os artigos que os professores sugerem, muita coisa da educação infantil. E assim, na verdade, é um desafio muito grande, sabe? Porque antes, digamos assim, era muito mecanicista que fala, tecnicista, né? Onde colocavam ali as crianças sentadas nas mesas e cadeiras e elas ficavam ali quietinhas. Na minha cabeça de ainda 1900 e bolinha, na hora que, quando eu estava na escola, eu falava que eu queria ser professora, sabe? Porque eu imaginava que aquela coisa bem quadradinha, que eu ia chegar na sala de aula, eu ia dar aula, os alunos iam ouvir, iam aprender e tal. E aí, só que na hora que as coisas começaram a acontecer, quando eu coloquei o primeiro pé dentro da sala de aula, eu estava inclusive junto com a Kelly, né? Nós começamos pelo projeto PIBID, Uhum. assim, não foram criancinhas, já era assim, do Fundamental 2, se não me engano, era do ano. Não me lembro certo, mas já eram grandinhos já. Uhum. Aí, aí você vê que a coisa não é bem assim, né? Que assim, aí a gente começa a pensar, apesar de eu já ter filho, mas e a gente vê que assim as pessoas elas têm vida própria, têm os seus sentimentos, as suas ideias, né, as suas opiniões. Mas quando você entra dentro, né, numa sala de aula, que você coloca o pé, ali você tem pessoas que chegam de todas as idades, vindo de famílias totalmente diferentes, com a forma de educação diferente, o conhecimento diferente, o contato com a música muito diferente. Então, aí começam a vir várias perguntas, várias dúvidas, e todo mundo falava assim, por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças. Aham. Essa era a frase, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças. E aquilo eu ficava só analisando. Por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças. Aí acontecia uma coisa, por isso que eu gosto de trabalhar. Tá. Aí, aí eu terminei a faculdade. Durante a faculdade, já no final, eu trabalhei com um projeto de musicalização para bebês com a professora Mariana. Sim, a Mari. E, e assim, eu também auxiliei a professora Ana Lúcia
Gaborim nos projetos que ela tinha lá do PSIL, né? Uhum. Teve congresso e tal, que ela sempre promoveu coisas bem legais, assim, coisas grandes, né? E aí eu fui monitora uma vez, tal, num desses congressos, e aí você começa a ter mais proximidade, você vê como são, o que as coisas acontecem com outras pessoas em outros lugares, com o mesmo propósito, com o mesmo foco, e trabalhando sempre com as crianças e tal. E aí eu confesso para você que eu sempre tive medo, assim, de encarar, sabe? E eu nunca me achei, assim, realmente preparada. Eu estava sempre que eu tinha que estar correndo atrás e aprender mais para daí começar. Só que as coisas nunca aconteciam exatamente como eu queria, porque eu achava que eu tinha que ter um tempo mais para me preparar. Veio o concurso, e eu não, nem queria fazer, a professora Mariana botando pilha, vai, Jocilene, você quer e tal, e aí fui, fiz o concurso, a Kelinha também fez, né, várias pessoas de música fizeram aquele concurso, e por incrível que pareça, foi a maior leva de professores de música que entraram naquele concurso. Então, assim, as portas começaram a se abrir, assim. Uhum. Quando foi em 2018, assumimos, né, o concurso, e na hora à frente com a direção, né, na hora que você chega, que você vai, o diretor fala assim, ó, você vai pegar essas turmas. Então, as minhas primeiras turmas já foram a educação infantil. Já me jogaram lá no grupo 5, aí peguei grupo 5, segundo ano. E aí eu falei, nossa, mãe, e agora? Aí parece que some da sua cabeça tudo que você aprendeu. Aí você fica assim, como que eu vou dar aula? Quando eu entrei na sala de aula, agora efetivamente, né, Uhum. crianças ali naquela expectativa, professora nova, já peguei o bonde andando, fazia um mês e meio que já tinham começado as aulas, e assim, aquela sensação de você ver aquelas crianças ali esperando alguma coisa de você, te, te, te dá duas coisas. Eu tenho que ensinar, eu tenho que passar alguma coisa para elas. A responsabilidade agora é minha, não tem ninguém por mim, sou eu mesmo que vou fazer. E aí começa, assim, algumas coisas dão certo, isso te dá aquele ânimo, né, para você é, continuar. Então, assim, você faz geralmente você começa, assim, a professora Mariana me ajudou muito nesse começo, né, então ela falava assim, pega aquelas aulas que a gente usou na musicalização para bebês, e eu comecei a aplicar isso, e eu percebi, assim, que aquelas crianças que eu estava aplicando, apesar de elas terem 5 anos, mesmo com as aulas da musicalização para bebês, foram novidade para elas. Elas tinham, assim, uma musicalização formada. Então, assim, não que elas não tenham contato com a música, mas o contato que elas têm não é um contato organizado, digamos assim, é algo solto. Houve as músicas que são tocadas na vizinhança ou que alguém da família coloca nas festas ou em casa mesmo. Mas a partir do momento que você começa a colocar fazer uma musicalização ali com elas, completa, sabe? Desde orientar como que senta, agora nós vamos só ouvir, né? Agora a gente vai começar a executar, primeiro vai ouvir a professora, aí você começa a distribuir, né, o chocalho, e aí você começa a ver aquela reação de cada um, quando pega o instrumento na mão, aquela curiosidade, nossa, o que será que é isso? O que isso faz? Sabe? E aí você começa assim, isso começa a fazer a gente correr atrás de outras coisas que vai enriquecer mais ainda essa educação, e aí você entra naquela reflexão assim, o que essas crianças recebem de informação musical fora do ambiente escolar? E aí isso começa a trazer assim aquela
aquela vontade de fazer alguma coisa por eles, para que, se eles nunca mais tiverem contato com mais nada, pelo menos aquele período que eles estão com você foi um período enriquecedor, que formou uma base que eles não vão esquecer mais.